Quantas vezes a gente já se deparou com situações em que a gente se sente desesperado, em que a gente se sente aflito, que a gente olha e a gente fala, não vai dar, chega, eu cansei, Deus, chega, tá bom? Não vai mais. E a gente se sente meio que impotente, meio sem saber como prosseguir, o que fazer, e a gente para. A gente fala, eu cheguei no meu limite e daqui não dá mais, Deus. Eu não vou mais fazer, não vou mais pra frente. Só que existe uma coisa sobre limites que Deus me ensinou essa semana, que ele pode ser duas coisas. Uma, ele pode ser um obstáculo, uma coisa que vai te parar. É igual você tá andando na rua, de carro, dirigindo de boa e tem uma placa de pare. Você tem que parar. Isso pode ser um limite. Ou o limite pode ser uma situação ou uma circunstância que Deus vai usar para que a glória dele seja manifestada na sua vida. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre a gente aprender a deixar aquilo que nos limita ser instrumento para a manifestação da glória de Deus. Eu quero começar abrindo lá em Jó, no capítulo 3, no versículo 24. Diz assim: em vez de comer, eu choro, e os meus gemidos se derramam como água. Aquilo que eu temia foi o que aconteceu, e o que mais me dava medo me atingiu. Não tenho paz, nem descanso, e nem sossego. Só tenho agitação. Jó, ele está desabafando porque ele viveu um momento em que ele estava passando por um limite na vida dele. Jó costumava ter tudo. Ele tinha uma família, ele tinha uma esposa, filhos, propriedades, dinheiro. Ele tinha um nome que era renomado assim. E aí, da noite para um dia, ele perde dinheiro, ele perde propriedades, ele perde a sua família e ele se encontra numa doença. E aí ele fala, poxa, eu cheguei no meu limite. O que eu vou fazer agora? E aí ele começa a se desesperar e ele desabafa assim e ele começa a não ver uma saída naquela situação. Só que tem uma coisa muito legal nessa passagem, é que se a gente continuar lendo mais um pouco, chega um amigo de Jó e ele vai e fala uma palavra para ele, que é um tapa na cara assim tão grande que eu fiquei, gente, lá no Jó, no capítulo 4, a partir do versículo 3, vai dizer assim: mas Jó, você ensinou tanta gente e deu tanta força para as pessoas desanimadas. Quando alguém tropeçava cansado e fraco, as suas palavras o animavam a ficar de pé. Mas agora que chegou a sua vez de sofrer, como você perde a paciência e a coragem? O seu temor a Deus não lhe dá confiança? Esse amigo de Jó, ele chega para falar para Jó, você pode não estar vendo uma saída disso, mas todas aquelas experiências que você viveu com Deus não te dá confiança de que Ele está cuidando dessa situação? Ainda que você esteja olhando e você fala, não tem mais jeito, o que eu vou fazer? Mas pense em tudo que Deus já fez na sua vida. Pensa em tudo que Ele já te deu. Isso tem que ser um combustível, tem que dar confiança para a gente entender que ainda que a gente esteja passando por situações que vão ser difíceis, por situações que vão nos afligir, Deus está cuidando de tudo, o tempo todo. E aí, Jó passa por todo o processo dele, que vocês provavelmente já sabem. E aí, no final, tudo o que Jó perdeu é reavido. Os bens, o nome dele, a propriedade, tudo. Mas eu acho que existe algo que Jó ganhou nesse processo que vale mais do que o ouro que ele reaveu, que vale mais do que o dobro das coisas que Deus presenteou para ele, que é o relacionamento com Deus. Porque lá, ainda em Jó, vai falar que antes ele conhecia Deus só de ouvir falar. E agora ele conhece Deus de contigo andar. Então, essa situação que Jó passou, essa situação difícil, de tudo que ele poderia ter ganhado aqui, o mais importante foi que ele ganhou relacionamento com Jesus. Ele ganhou intimidade com Deus, porque ele, passando por essa situação difícil, ele começou a perceber Deus em todos os momentos. Deus cuidando de tudo. Ainda que ele não entendesse, Deus foi ensinando ele
confia em mim que eu estou cuidando. Você não está vendo, mas confia. Eu sei que você está no seu limite, mas eu estou cuidando. Eu estou aqui para transformar o seu limite em milagre. E Jó ganhou esse relacionamento com Deus, e é esse relacionamento que nós devemos almejar, nós devemos buscar, um relacionamento em que nós andamos com Deus todos os dias. Se a situação está boa, a gente está andando com Deus. Se a situação está difícil, a gente está andando com Deus. Não importa o exterior, o que tem que importar é o interior, o seu coração ligado no céu com Deus. E aí, a gente pode citar, eu quero citar outras pessoas que viveram situações limitantes, situações que elas olharam e falaram: meu Deus, eu acho que não vai dar. E para falar sobre isso, eu quero falar um pouco sobre Moisés. E eu vou ler lá em Êxodo, no capítulo 14, a partir do versículo 10. Para contextualizar um pouco, o povo tinha acabado de ser liberto do Egito, e eles estavam no deserto, e aí eles se veem numa situação um tanto conflitante, porque eles estão andando lá no deserto, e eles estão todos felizes que foram libertos, e eles estão andando no deserto, e aí eles se deparam com uma situação onde na frente deles tem o mar, e atrás tem o exército de Faraó perseguindo eles. E aí eles começam a se desesperar, e aí eles falam assim para Moisés: será que não havia sepulturas, no versículo 11, será que não havia sepulturas no Egito? Por que você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Veja só o que você fez nos tirando do Egito. O que foi que lhe dissemos? Pedimos que nos deixasse em paz, trabalhando como escravos para os egípcios, pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto. E então Moisés responde: não tenham medo, fiquem firmes, e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios, e vocês não terão de fazer nada, pois o Senhor lutará por vocês. E aí, Moisés, ele joga essa palavra no povo, porque o povo, em meio ao limite, ele se desesperou, ele ficou com medo. E nós, quando nós estamos passando por situações que nos deixam no nosso limite, a gente tende a ficar com medo e recuar, a gente tende a pensar: mas e se fosse um pouquinho diferente? E se eu não tivesse feito aquilo? E se eu tivesse ficado naquele lugar? E se eu não tivesse seguido o meu chamado? Será que eu estaria mais tranquila? Mas não, você não estaria. Porque as maravilhas de viver uma vida guiada por Jesus não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor do que os seus passos não serem você que guia, mas o dono e o criador desse mundo. E aí, no momento, Moisés, ele vai falar com Deus, e Deus responde assim para ele: por que você está pedindo minha ajuda, Moisés? Pede para o povo marchar. E aí o povo fica: marchar? Mas tem um mar. Como é que a gente vai dar um passo no mar? A gente vai se afogar. E aí aqui eu imagino que o povo podia estar pensando: ah, mas eu não sei nadar. Mas e se a água estiver fria? O que a gente vai fazer? E colocando vários empecilhos. Deus já entregou já tinha entregue o milagre nas mãos deles. Era só eles darem um passo. E eles ainda hesitaram. E muitas vezes só precisa da gente de um ato de fé para que a gente possa viver as maravilhas que Deus tem para nós. E no momento que aquele povo pisa no mar, o mar se abre e a glória de Deus acontece naquele lugar para salvar o povo. E é isso que Deus quer nos trazer através disso, que muitas vezes, para o milagre acontecer, você vai precisar dar um passo de fé, você vai precisar orar para Deus, e Deus vai falar: ué, marcha? Eu não te mandei ir para lá? Então marcha para lá. E naquele momento que o povo vai e a glória de Deus é manifesta na vida deles, porque eles com fé foram e Deus moveu através dele. E eu quero falar sobre outra pessoa também. Hoje a gente vai falar sobre várias pessoas da Bíblia. A gente vai falar um pouquinho sobre Abraão. Lá em Hebreus, vai contar um pouquinho sobre como foi o limite de Abraão. E diz assim: foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais, e a própria Sara não pudesse ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa.
Assim, de um só homem que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu, tão numerosos quanto os grãos de areia da praia do mar. Aqui, a situação limitante de Abraão começava na idade dele. Abraão já não tinha mais idade de ter filho. Abraão, quando ele recebeu aquela promessa, ele ficou tão empolgado e passou um tempo, e passou um tempo, e passou mais tempo, e passou mais tempo, e Abraão foi ficando velho, e Sara não podia ter mais filho. Contudo, Abraão, ele não foi abalado pelo exterior, porque ele tinha um interior. Ele estava ligado no céu e ele sabia que o Deus que ele servia era fiel para cumprir a promessa que uma vez ele fez na vida dele. E isso a gente pode ter certeza que se Deus fez uma promessa para a gente, o tempo pode passar, mas a promessa vai se cumprir, vai se cumprir. E quando, se a gente continuar um pouco na história, depois que ele recebe Isaac e tem toda aquela alegria, ele tá, meu filho, o fruto da promessa tá aqui comigo, e aí Deus fala, eu vou te provar agora, Abraão. Pega o teu filho e leva ele e oferece sacrifício para mim. Quando a gente quer muito uma coisa e Deus entrega pra gente, a gente normalmente não tem essa posição de falar, se Deus pedir, eu vou entregar. Porque de confiar que Deus tem um propósito. Mas Abraão, ele tinha isso. E Abraão, ele começa a marchar. E eu imagino ele subindo para ir para aquele lugar onde Deus falou que ele deveria sacrificar Isaac. E ele pensando que a cada passo, ele estava mais perto do seu limite. Mas ele continuou andando. E cada passo ele estava mais perto do seu limite, mas ele continuou andando, porque ele sabia que ele tinha certeza de duas coisas. Uma, ou Deus iria prover o cordeiro, como ele fez, ou ele iria ressuscitar Isaac. Ele confiava que Deus tinha um propósito com tudo aquilo. Então, ainda que talvez todos os sentidos dele dissessem, é o meu filho querido, eu não posso fazer isso com ele. Ele foi. Um passo, outro passo. Outro passo. E aí, na hora que ele ia completar a missão, Deus falou, não. Tá bom, você confia em mim. Era só isso que eu precisava. Não que eu precisasse saber, porque eu já sabia. Mas eu precisava que você soubesse. Que você soubesse o quanto você está disposto a me entregar. Porque é sobre isso o nosso relacionamento. Sobre entrega, sobre você estar completamente disposto e entregue a mim. Quando eu falar, entrega, mesmo que seja algo que você não queira, e você vai lá e você entrega, porque você confia em mim, mais do que você confia nos seus próprios instintos, mais do que você confia na sua própria inteligência, você confia em mim. Então pronto, o cordeiro está ali, e pode voltar com o seu filho. Aleluias. E a gente está falando sobre paternidade aqui, e Deus me levou a falar um pouco sobre Ana. 1 Samuel, no capítulo 1, no versículo 2, vai dizer assim, e Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. E se a gente continuar lendo, pular lá para o versículo 6, vai dizer, e Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Isso acontecia ano após ano, sempre que iam ao santuário do Senhor. Penina irritava tanto Ana que ela ficava apenas chorando e não comia nada. O limite de Ana aqui era a esterilidade. Ela não podia ter filhos. E ela teve que conviver com essa situação, ouvindo, talvez todos os dias, a Penina, que era a outra esposa do seu marido, e se exibindo e mostrando os meus filhos e mostrando como ela era uma boa mãe. E Ana, ela teve que conviver com aquilo durante muito tempo. E eu imagino o quanto aquilo deve ter machucado o coração de Ana, deve ter aos poucos fazendo ela chorar e ela ficar triste, muito triste. Só que Ana, ela chora por um tempo. E aí depois ela se levanta e ela toma uma atitude. E ela vai lá no templo e ela fala, Deus,
eu quero um filho. Ela ora para Deus pedindo um filho. Só que tem algo interessante sobre o pedido de Ana, porque ela não só pede um filho. Ela fala, Deus, eu quero um filho, mas eu vou entregar esse filho ao Senhor. Sabe por quê? Porque não faz sentido eu pedir um milagre para o Senhor e eu criar esse milagre sem Ele saber quem fez o milagre na minha vida para que você nascesse. Não tem sentido ela ter Samuel ali e Samuel nunca conhecer o Deus o Senhor dos exércitos, o Deus a quem Ana suplicou com tanta força e Ele realizou as orações dela, Ele ouviu as orações. E nesse momento Ana fala, Senhor, eu quero muito um filho, mas eu vou entregar ele ao Senhor. Sabe por quê? Porque mais do que ter o meu filho nos meus braços aqui, eu me importo que o meu filho seja um instrumento para a glória de Deus. Eu me importo que o meu filho tenha um relacionamento contigo para que o Senhor o conheça e possa usá-lo, possa levá-lo. Para quê? Para que outras pessoas também conheçam o Deus vivo, o Senhor dos exércitos. Então, nesse momento, quando Ana pede, ela fala, eu vou pedir, mas eu também vou entregar. Eu vou entregar porque eu confio que Deus tem um propósito na minha vida e que se Ele vai me dar um filho, é porque esse filho vai ter um propósito. E Samuel realmente tinha. Samuel, ele foi um profeta, ele foi um homem de Deus e ele foi muito usado por Deus. E eu imagino o orgulho de Ana ao ver o filho dela sendo usado por Deus, o milagre sendo usado por Deus. E ela olha, aquele é o meu filho, é o meu filho. E ele está sendo guiado nos caminhos de Deus. Glória a Deus. E mais alguns, eu vou só citar rapidamente mais alguns limites para a gente não demorar tanto. O limite na fornalha ardente. Os 3 homens que iam entrar na fornalha ardente, talvez eles olharam para aquilo e eles falaram, galera, acabou, né? Foi bom ficar com vocês enquanto durou. É isso, né? Vamos pro fogo e vamos morrer por Jesus. Amém. E aí, quando eles estão lá no meio do fogo, eles... Tá sentindo um calor aí? Eu não tô, não. Não tá queimando. Tá tudo bem. E aí, o pessoal lá de fora da fornalha falando, ué, não eram 3? Agora tem 4 ali? Quem é aquela luz ali protegendo eles? Quem é aquele ali que está livrando eles? Isso prova que no nosso limite, se a gente continuar confiando, a gente continuar indo na direção que Deus nos colocar, Deus vai cuidar, Deus vai nos livrar, porque Deus tem um plano e Ele tem um propósito na nossa vida, e esse propósito, Ele é muito maior do que nós podemos entender. Existem situações na nossa vida em que nós não vamos entender, mas nós temos que crer que Deus entende e que Ele está cuidando de tudo. Outros exemplos, a gente pode citar o cego de nascença. Quando Jesus vai curar o cego de nascença, aqui é muito legal que o próprio Jesus fala. Os discípulos, eles perguntam, quem pecou? Foi o pai? Foi a mãe? Ou foi ele? Para ele ter nascido cego. E Jesus fala, ninguém pecou. Ele nasceu cego para a manifestação da glória de Deus. Ele nasceu cego porque ele tinha um propósito a cumprir. Ele nasceu cego porque o que limitava ele, que era a falta de visão, hoje eu vou fazer um milagre na vida dele e ele vai enxergar. E o nome de Deus vai ser glorificado. E o último exemplo que eu quero dar é o exemplo de Elias. Para falar que muitas vezes o limite, ele pode vir depois do milagre de Deus. Elias, ele era um profeta de Deus e ele tinha acabado de, através de Deus, ele foi usado por Deus para vencer os profetas de Baal e foi incrível, a presença de Deus estava lá. E aí, depois disso, ele soube que estavam querendo a cabeça dele, estavam querendo matar ele. E aí, naquele momento, ele fica com medo e aí ele foge para uma caverna. E aí, enquanto ele está naquela caverna, ele fala, Deus, para mim deu, chega, o pessoal está querendo me matar, eu não quero mais, tira a minha vida, porque eu não quero mais ela. E aí, naquele momento que ele está fazendo aquela oração, ele fica naquela caverna, só que Deus responde ele,
Deus aparece para ele de uma forma tão gloriosa e ele fala: Elias, o que está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? E aí eu imagino Elias perguntando, tipo, Deus, eles querem minha cabeça? O que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui escondidinho? Chega, passou. E Deus falou: não, porque eu tenho um propósito na sua vida. Eu tenho um propósito com você. E aí, no instante seguinte, Deus fala: vai para tal região fazer tal coisa, porque eu tenho um propósito na sua vida. E por mais que você esteja com medo, confia que eu vou estar no controle de tudo. Confia que eu vou segurar a sua mão, mesmo quando você estiver com medo, e eu vou te levar, passinho por passinho. Mas a gente vai caminhar juntos e a gente vai vencer esse medo, a gente vai vencer esse propósito juntos. Porque muitas vezes quando a gente chega nos limites, a gente pensa que a gente está sozinho. Mas a gente não está sozinho, a gente nunca esteve. Nós não fomos feitos para estarmos só. Nós fomos feitos para andar em comunhão na nossa igreja, em comunhão com a nossa família, em comunhão com Deus. Acima de tudo, em comunhão com Deus. Porque a gente não pode andar sozinho, porque se a gente andar sozinho, a gente não consegue. As aflições vêm e não vai ter ninguém para dizer: mas Jó, por que na sua hora agora você não confia em Deus? Mas Jó, você falava para as pessoas para confiarem em Deus durante tudo. E agora? Tudo que você viveu com Deus, o que significou aquilo? Você está jogando tudo fora? Por isso que antes da gente ter qualquer tipo de relacionamento aqui, a gente precisa ter um relacionamento direto com o céu. A gente precisa ter um relacionamento direto com o Pai. Antes de qualquer coisa, é com Ele que a gente tem que dar prioridade. Porque é Ele que sempre vai estar com a gente, é Ele que vai guiar os nossos passos e é Ele que tem todo o poder e o controle da nossa vida. E eu queria falar sobre só mais uma pessoa que viveu uma situação no limite, que foi Jesus. Jesus, ele veio para a terra como homem. Como homem. Ele se desprendeu de toda a glória dele e veio para a terra como homem. E aqui ele viveu várias situações que eu acredito que tenham sido muito doloridas. Ele foi traído por alguém que ele considerava seu amigo. Ele foi vendido por 30 moedas de prata. E quando ele foi a julgamento, ele teve que ouvir o próprio povo que ele veio salvar gritar: crucifica, crucifica. E ele teve que ver aqueles soldados batendo nele e fazendo chacota dele. E ele teve que aguentar tudo aquilo calado, porque ele tinha um propósito. E o propósito dele está se realizando nessa noite aqui, através da sua vida, através da minha vida. O propósito de Jesus foi nós termos liberdade para estarmos aqui hoje, engrandecendo o nome dele. O propósito de Jesus, ele foi muito maior do que a gente pode jamais entender. O limite de Jesus foi a morte, mas Deus agiu e trouxe ele de volta à vida. E ele está vivo hoje e a gente pode conversar com ele. A gente pode falar com ele, a gente pode ter um relacionamento direto com ele. Então por que não fazer? E além de ter um relacionamento com ele, por que não convidar outras pessoas a viverem essa experiência maravilhosa que a gente pode viver? Quando Jesus estava passando por limites, ele foi testado até o seu máximo. E quando a gente passa por limites, a gente pode falar: mas isso aqui é mais do que eu posso suportar. Essa situação está além do que eu posso carregar. Só que lá em 1 Coríntios, vai dizer no capítulo 10, no versículo 13, vai dizer assim: as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam,
Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará força a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. E aqui ele está nos dizendo que quando a gente está passando por situações em que a gente se encontra no limite, podem acontecer duas coisas. A primeira, que é a manifestação da glória de Deus, como lá em Moisés, que ele abriu o mar, como em Jesus, que ele ressuscitou. Mas pode acontecer uma coisa que é muito incrível também, que é Deus te pegar pela mão e falar: vem cá, a sua força acabou, mas eu te dou força. O seu fôlego acabou, mas eu tenho o fôlego para te dar. Você está cansado? Ele renova as nossas forças. Jesus, ele vem para nos dizer que a gente não vai passar por algo que a gente não possa suportar, porque ele está com a gente. Ele está com a gente para nos levantar, para nos fortalecer quando as nossas forças falhar. E todo esse exemplo, toda essa explicação, essas pessoas da Bíblia maravilhosas que eu trouxe hoje, foi para te dizer que aquilo que hoje te limita, aquilo que hoje está te parando, aquilo que hoje você está falando: Deus, isso aqui não dá mais. Deus está falando: dá mais sim. Porque eu vou segurar a sua mão enquanto você estiver passando por esse vale. Eu vou abrir o mar para você passar em terra seca. Ele vai cuidar da situação, se a gente estiver disposto a isso. Porque Deus não vai chegar na nossa vida e Ele vai mexer nisso, mexer naquilo, e mexer daí, e foi. Não, a gente tem que dar a liberdade. A gente tem que falar: Deus, eu cheguei no meu limite, então a situação é sua. Eu me disponibilizo agora para o Senhor fazer a sua obra na minha vida. Eu me disponibilizo para viver os planos que o Senhor quer viver para a minha vida. E assim, com a gente se abrindo, se disponibilizando para Deus, Ele vai fazer a obra nas nossas vidas. A gente não pode olhar apenas para o problema e falar: não, mas isso é muito, isso é grande, isso vai, eu não vou conseguir. Mas a gente tem que olhar como uma oportunidade de Deus se manifestar nas nossas vidas e através disso gerar um testemunho. E esse testemunho a gente pode contar para outras pessoas e contagiar mais pessoas e trazer elas para o reino de Jesus. Deus sabe o quanto essas situações podem ser difíceis para a gente, porque Ele nos criou. Então Ele sabe que no fim a gente é só humano. Ele sabe que no fim nós somos falhos. Ele sabe que no fim nós temos nossos sentimentos. E é muito difícil você lutar contra os seus sentimentos. É muito difícil você estar passando por uma situação dolorida e você falar: eu vou confiar em Deus. Eu vou confiar em Deus. Porque a palavra de Deus é mais forte do que eu estou sentindo. É muito difícil a gente se colocar para isso. E Deus sabe disso. Deus, Ele conhece as nossas limitações. Ele conhece que nós somos falhos. E mesmo assim, Ele escolhe nos amar. Mesmo assim, Ele escolhe nos mostrar o caminho que Ele quer nos mostrar. Mesmo assim, Deus fala pra gente: ok, essa situação tá doendo, eu sei. Eu consigo sentir o que você está sentindo, então eu vou curar, ok? Esse sentimento que está doendo, eu vou curar. Mas talvez não seja agora, talvez seja daqui a pouco, porque ainda tem algo que eu quero te ensinar com essa dor. Ainda tem algo que eu quero fazer na sua vida através dessa dor. A gente pode pegar o exemplo de Paulo. Paulo, ele vai dizer que durante muito tempo ele viveu com um espinho na carne. E ele pediu para Deus: Deus, tira esse espinho, tira esse espinho, tira esse espinho. Só que aí Deus vai falar para Paulo o seguinte: a minha graça te basta. Sabe por quê? Porque esse espinho que está te enfraquecendo é onde eu vou entrar com a minha força. É
onde eu vou entrar com a minha providência, é onde eu vou fazer a obra na sua vida, é onde esse espinho tá, que tá te incomodando, que tá doendo. E Deus fala: quando você se sente fraco, eu te faço forte, porque eu tenho a força e eu vou te levantar. Amém? Eu quero ler um texto agora em Hebreus 5, a partir do versículo 7. E vai dizer assim: durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus, que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu por meio dos seus sofrimentos a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E aqui está dizendo basicamente como funciona esse processo de aflição para Deus. Porque a gente vê a nossa parte, a gente vê as lágrimas e o sofrimento. Mas enquanto a gente está vendo lágrimas, sofrimento e tristeza, Deus vê aperfeiçoamento. Enquanto a gente está lutando para aprender a obedecer, para aprender a viver, Deus está vendo aperfeiçoamento. Ele está te ensinando a ser mais como Ele. Ele está te dando as características do reino dos céus. Ele está te formando em você um coração puro, um coração como o de Cristo Jesus. E através do sofrimento Ele faz esse processo. Porque tem um livro que acho que foi a Carol que leu, e ela comentou comigo, que diz que Deus não desperdiça situações. Então, se a gente vai ter que passar por esse sofrimento para aprender, Deus vai lá e vai falar: ok, eu vou usar essa situação aqui para melhorar isso aqui, para tirar essa pedrinha aqui, para dar essa modelada no vaso, igual o oleiro, fazendo o vaso. Aí ele vai falar: ok, isso aqui vai doer um pouquinho, eu vou tirar a pedrinha e vou arrumando, até que a obra esteja completa no dia que Jesus venha nos buscar. E no versículo fala que depois de ser aperfeiçoado, Jesus se tornou a fonte eterna de salvação. Depois que Deus já trabalhou em você nessa situação, depois que Ele transformou o seu coração, a sua mente, a sua vida, depois que você já está aperfeiçoado, Deus vem e fala: agora eu quero que você pegue o que eu fiz na sua vida e eu quero que você compartilhe. Eu quero que você conte aos outros o seu testemunho. Eu quero que você fale sobre a minha glória. Eu quero que você vá sobre as nações, sobre onde eu te mandar. E eu quero que você fale daquilo que eu tenho feito na sua vida. Eu quero que você se levante. Eu quero que você tenha atitude. E eu quero que você vá, que você cumpra o seu ID. E que através de você, para a glória do nome de Deus, muitas vidas possam conhecer a Jesus. Porque esse mundo, irmãos, esse mundo ele precisa de Jesus. Cada dia que passa, a gente pode perceber o que estar distante de Jesus causa nas pessoas. Causa uma vida de sofrimentos, de ansiedades. E nós somos crentes, nós não estamos imunes disso, nós também passamos por isso. Mas nós sabemos que Deus tem o consolo para a nossa vida. E essas pessoas que não sabem, e essas pessoas que vivem com lutas e vivem com medo, e elas não sabem que existe um Deus que ama tanto elas, que entregou seu único filho só para que elas pudessem ter vida. E Deus nos convida hoje a alcançar essas pessoas, a permitir que Ele use a nossa dor e aquilo que é dificuldade pra gente, para que Ele possa alcançar outras pessoas. Jesus nos chama para ser ponte, como Ele uma vez foi. Entre Deus e a humanidade, a ponte estava quebrada. Então Jesus veio e Ele consertou. E Ele restaurou o nosso relacionamento com Deus. E Ele nos convida a fazer o mesmo para as outras pessoas.
para aquelas pessoas que estão perto da gente, para aquelas pessoas que você olha e você fala: ah, se essa pessoa tivesse Deus, ela não estaria tão desesperada. Ou então a gente estaria aqui conversando sobre os testemunhos. Imagina você lá no serviço, com a pessoa do seu lado, e vocês lá conversando de Deus, tipo, nossa, Deus é incrível. Deus é mesmo, imagina. Eu fico imaginando essas situações, porque a vida com Jesus é boa demais para que a gente não compartilhe com as outras pessoas. A vida com Jesus é boa demais para que a gente deixe a nossa dor entrar no meio do propósito que Deus tem para nossa vida. E para eu subir aqui hoje, irmãos, foi uma luta muito grande, porque eu estava muito ansiosa, né? E da última vez que eu vim pregar, eu tive uma crise muito forte de ansiedade antes de subir aqui. E quando a Carol me chamou para pregar, eu falei: eu não quero viver aquilo de novo. Eu não quero passar por aquela situação de novo. E aí Deus me deu essa palavra e Ele tratou comigo durante a semana inteira que as nossas dores não são pra gente guardar pra gente. As nossas dores são pra gente falar pros outros que Deus tem algo maior. As nossas dores são um propósito que Deus pode usar nas nossas vidas para alcançar outras pessoas. E que nós não podemos, nós não temos essa autoridade de colocar a nossa dor no meio do propósito, porque o propósito é mais importante. O propósito é que a gente alcance todas as pessoas desse mundo. O propósito é que as pessoas conheçam de Jesus. E se Deus está falando que no seu limite Ele vai cuidar, ou Ele vai fazer o mar se abrir, ou Ele vai te dar a força, então por que a gente não vai? Se a gente sabe que a cada passo que a gente der, Deus está cuidando de tudo, então por que a gente não vai? E Deus trabalhou no meu coração essa semana isso, da gente ir, ainda que a gente tenha medo, ainda que a gente tenha 1 milhão de preocupações na nossa cabeça, e ainda que a gente ache que a gente não é capaz o suficiente. Mas Deus te chama para ser um profeta onde você está, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua família, num ponto de ônibus onde você está. Deus está te chamando para compartilhar a palavra dEle, porque Jesus está voltando. E a nossa missão foi dada. Nós temos que fazer o nome de Jesus ser conhecido nas situações boas, mas também nas situações más. Quando você abre o seu coração e você permite que Deus entre e que Deus te use como um instrumento, você está sendo um instrumento, se tornando um instrumento para abençoar outras vidas, ainda que ainda doa, ainda que você esteja meio em dúvidas. Mas Deus te convida hoje para só ir, para confiar nele, para viver um relacionamento mais profundo com ele, como tantas pessoas na Bíblia viveram. Mas mais importante do que todos esses exemplos que estão aqui sobre essas pessoas que viveram o incrível com Deus, mais do que isso, Deus tem algo incrível para viver com você. Se você abrir o seu coração, se você permitir que hoje Ele fale com você, se você permitir que a cada situação da sua vida ela possa ser usada como flecha nas mãos do arqueiro para alcançar vidas, para alcançar pessoas. Então hoje abra o seu coração e mantenha ele aberto durante a semana, porque não adianta a gente vir aqui e entregar tudo para Deus e durante a semana a gente esquece. Por isso Deus está nos dizendo para termos um relacionamento mais intenso com Ele. É hora da gente abrir o nosso coração para buscar mais dEle, para priorizar mais Ele. É hora da gente se portar com a postura de Cristo aqui nessa terra e ter a atitude de Cristo de cumprir o propósito, de ir e falar para as pessoas sobre esse amor maravilhoso. E para falar disso, a gente tem que ter primeiro a base, e a base está aqui na palavra. Então, Jesus nos convida a ter um relacionamento mais intenso com Ele,
estudando a palavra, conversando com Ele. Todo momento é um momento em que você pode estar falando com Jesus, porque Ele quer ser o seu amigo. Jesus, Ele nos comprou com o seu sangue a identidade de filhos. Então, haja como filho. Haja como filho de um pai querido. Haja como um filho de Deus nessa terra, para fazer diferença onde quer que você esteja. Porque nas situações boas, Deus pode nos usar para falar do amor dele, é tudo incrível e sensacional. Mas quando a gente se encontra no limite mesmo, aí que Deus olha e fala, ele está passando por tudo aquilo, e ele ainda está louvando, ele ainda está cantando, ele ainda está me adorando. Por quê? Porque ele adquiriu a identidade de filho. Ele acredita realmente em mim e ele tem um coração parecido com o meu. Então, é isso que a gente tem que almejar, essa postura de Cristo, esse relacionamento com Deus, esse coração mais parecido com Deus. São essas coisas que a gente tem que buscar para que a gente, quando passar por essas situações difíceis, a gente possa continuar louvando, possa continuar cantando e possa crer que Deus está no controle de tudo, porque Ele está.